Pois é, estamos hoje nesta terça-feira, dia 11 de agosto, exatamente há uma semana daquele que foi o desastre mais impactante no Oriente Médio dos últimos anos. A explosão na capital do Líbano, Beirute, trouxe para muitos algumas memórias dramáticas daqueles que participaram em eventos dramáticos que o Líbano vem passando. Na minha experiência pessoal como soldado do Exército de Israel no Líbano e depois presente no Líbano também em visitas como jornalista e como colaborador de uma das televisões, de um dos canais no Líbano, realmente a primeira situação foi de tentar saber onde estão os amigos. E ao conversar com um de meus amigos da televisão, a frase mais marcante foi de que nunca saberemos o número de mortos. Isso devido ao fato de que dezenas e dezenas de pessoas podem ter sido pulverizadas. Ou seja, apesar do fato de que há uma busca de corpos e sobreviventes que já a chance é zero, apesar de terem sido encontrados 4 pessoas depois de 3 dias, sem dúvida alguma, o caos no país mostra o quanto há a impossibilidade dos cartórios e registros civis de saber exatamente quem morreu. E é nessa situação, nessa falta de presença do Estado libanês, que a gente encontra talvez esta série quase infinita de explicações, de conspirações em torno dessa explosão, que toda e qualquer pessoa com um pouco de experiência, conhecimento, sabe de que o nitrato de amônio que explodiu foi consequência de uma primeira explosão, porque ele por si só não é explosivo. A explosão que deixou cerca de 200 mortos, deixou 7.000 feridos e já chega a 350.000 o número de pessoas desabrigadas, marcou muito mais. Marcou o Líbano de uma maneira tão impactante que o presidente da França, Emmanuel Macron, que já conseguiu 300 milhões de euros para primeiros auxílios ao Líbano, simplesmente não consegue inserir Israel nesse contexto. Israel quer ajudar, não com dinheiro, mas com equipamento médico, com equipamento tecnológico, para encontrar pessoas embaixo dos escombros soterradas, como foi usado aqui no Brasil em Brumadinho, e obviamente medicamentos, mantimentos, e até agora não conseguiu o ok por parte do Líbano. Uma das alternativas para a ajuda de Israel deverá acontecer nem no Líbano, nem em Israel, mas sim na ilha de Chipre, localizada a 205 quilômetros em frente à praia de Beirute, às costas da capital libanesa. Está sendo montado um hospital de campanha, porque os hospitais do Líbano já não podem mais receber os feridos. Então, ali no Chipre, 40 médicos israelenses do Hospital Shiba deverão desembarcar, se tudo andar certo, nos próximos dias, com médicos e enfermeiros especializados em atentados, em explosões e em primeiros socorros de urgência para tentar ajudar os feridos libaneses sem haver a questão política. Lembrando que Israel teve somente uma exigência, uma só, para que sua ajuda humanitária chegasse ao Líbano, que todos os equipamentos, as caixas de mantimentos tivessem inscrições em hebraico e a bandeira de Israel. De qualquer maneira, no Líbano, o que acontece agora são muitos dramas. Entre eles, 2 me chamam a atenção e são importantes de serem mostrados aqui. O primeiro é a Revolução das Vassouras. Centenas de milhares de pessoas em Beirute saem todos os dias, por longas horas, com vassouras na mão, para ajudar a limpar os escombros da incrível explosão que atingiu casas e objetos a cerca de 9 quilômetros do epicentro da explosão. E essas vassouras servem também, lembrando o nosso Jânio Quadros aqui no Brasil, a limpar o governo que caiu por inteiro. Então hoje o Líbano não tem governo, não tem Estado e as suas forças armadas, como você sabe, o Líbano é o único país do mundo que tem 2 exércitos, o Exército Nacional Libanês e as forças das milícias pró-iranianas do Hezbollah. De qualquer maneira, enquanto técnicos franceses e italianos estão nos escombros e já localizaram pelo menos 6 depósitos com outros materiais químicos que poderiam causar
uma situação de perigo. Pelo menos um deles está tendo algum tipo de vazamento dos produtos químicos. A falta de Estado, a falta de governo traz a segunda situação. A primeira das vassouras, a segunda é o fixing my scars, ou seja, ajeitando as minhas cicatrizes. Muita gente teve enormes ferimentos, pequenos ferimentos, da chuva de vidros que caiu em Beirute. E todo mundo está sendo desafiado, no bom sentido, a colocar nas mídias sociais a sua face, a sua ferida, para que com a solidariedade, com a ajuda talvez de fora, essas feridas possam ser consertadas. Mas isso tem muito a ver com Israel, porque no fim de agosto termina o mandato das forças de paz da ONU no sul do Líbano. A UNIFIL, que é uma das diferentes associações da ONU com países que criam um braço armado dos capacetes azuis e capacetes brancos, termina o seu mandato no fim de agosto, como eu disse, e antes de renovar esse mandato, está sendo solicitado por Israel, e agora, pela primeira vez, em 5 vezes que acaba esse mandato e há a renovação, dessa vez a França apoia Israel em um pedido, de que as forças da UNIFIL, as forças armadas da ONU no sul do Líbano, fronteira com o norte de Israel, tenham mais dentes, mais poder e possam entrar em mais regiões do sul do Líbano, especialmente onde estão os mísseis do Hezbollah direcionados a Israel. Tudo que ninguém quer agora é uma guerra entre o Hezbollah e Israel. Falaremos mais do Líbano em breve aqui no Nossa Casa. Um grande abraço.